Bom dia, Sol. Eu vou responder essa questão aí. Esse tal de ERA funciona? Me foi perguntado. Eu vou falar especificamente sobre isso, mas eu vou usar esse tema relacionado com ERA para correr um pouquinho sobre essas, digamos, novidades que aparecem volta e meia na reprodução assistida e por que devemos ter cuidado com essa questão. É um recurso laboratorial que existe com a proposta inicial do fabricante, que se você extrair uma biópsia do endométrio do paciente em um determinado dia do ciclo, você é capaz de identificar a janela de implantação do embrião. E que conhecendo essa janela, você então poderia programar a transferência do embrião em determinado dia, que daria maior taxa de gravidez. Os primeiros estudos que mostraram benefícios foram estudos feitos por grupo contratado pelo fabricante. Posteriormente, nós tivemos uma evolução. Começaram a testar produtos em outros grupos, em outras clínicas, em outros lugares do mundo, e os resultados foram publicados. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu quando o Senhor de tudo, o tempo, veio e mostrou qual é a verdade. Eu vou fazer referência aí de um estudo recentemente publicado na revista Fertility e Sterility, que é o órgão de comunicação oficial da Sociedade Médica relacionada com a reprodução assistida lá dos Estados Unidos, que é, na verdade, uma meta-análise, gente. Isso é muito importante, porque a meta-análise é quando você pega aqueles diversos estudos pequenos que têm uma mesma metodologia, ou seja, que foram estudos prospectivos, que testaram o mesmo produto nas mesmas condições. Aí você consegue acumular um número de pacientes muito grande, junta tudo e faz um tratamento estatístico. Então você eleva a capacidade daquele estudo mostrar benefícios ou não de um tratamento. Vejam aqui, isso aqui foi uma meta-análise avaliando a receptividade endometrial após a transferência de pacientes em ciclo congelado de embrião. É um estudo fantástico, foi publicado agora recentemente e mostra algumas coisas. Vejam aqui nesse diapositivo, nesse slide, o objetivo do estudo foi investigar o impacto da receptividade endometrial do ERA antes da transferência de pacientes que tiveram embriões congelados após a fertilização in vitro. Os autores aqui falam que não há um consenso se o ERA aumenta ou não a taxa de gravidez, principalmente no que diz respeito da taxa de nascidos vivos, porque, gente, o paciente pode engravidar e logo a seguir abortar por alguns motivos. Um deles é o endométrio ruim. Então o estudo foca no nascimento, um bebê no colo, que na verdade é o grande padrão ouro que nós temos, com os propósitos ali definidos, que era de testar a taxa de gravidez quando se usa o ERA e quando se não usa o ERA. Você faz a transferência dentro daquele padrão que nós usamos, que é de preparação do caso, do paciente, com estrogênio, controle ultrassonográfico, depois iniciamos a progesterona e transferimos o embrião num determinado dia de acordo com a data de congelamento. Bom, nessa meta-análise,
apenas estudos envolvendo a transferência de congelados, com ou sem ERA. E no final, comparar então os resultados, que são esses aqui que eu vou exibir nessa tela, tá? Empregando aqueles critérios de inclusão de estudo, eles conseguiram então identificar 8 estudos que atendiam os critérios, totalizando 2.784 pacientes, sendo que 831 foram submetidos ao ERA e 1.953 não tiveram recurso ao ERA. Foi mostrado então que a taxa de nascido vivo e a taxa de gravidez clínica não foi diferente entre os grupos com ou sem ERA. E nem também houve uma diferença no número de pacientes que anteriormente tentaram fertilização com transferência. Isso é importante, porque o estudo poderia estar contaminado com pacientes com falhas repetitivas de transferência que poderia prejudicar um ou outro grupo, mas não aconteceu aqui. Também a conclusão final que a taxa de gravidez, a taxa de abortamento foram semelhantes nos dois grupos, de maneira que não há como mostrar benefícios em usar esse recurso do ERA. É um recurso minimamente invasivo, verdade, mas prende o paciente no mínimo por 30 dias estudando. Tem que se fazer a biópsia no material usando uma pipeta, isso tem um custo, tem que se fazer o exame no laboratório lá em São Paulo, isso tem um custo. Então traz um custo relevante na transferência do congelado ao fresco e não traz benefício. Bom, gente, e diante dessa informação, desses resultados, o que a gente pode tirar de lições, né? Que o grande tchan é você assimilar isso para que tome decisão com base científica. Então, até o presente momento, nós não temos nada que possa justificar a aplicação desse recurso, tá? E não é a primeira vez na vida que eu me deparo com situações desse tipo. O santo graal, né? A grande novidade que aparece na medicina. Certo dia, eu sentei em uma mesa de um restaurante com alguns colegas de outras especialidades médicas e falamos exatamente sobre isso, sobre as novidades, os conflitos de interesse que existem em medicina e as implicações de si diretamente a essa novidade, né? Porque a Big Pharma, na realidade, quer que você incorpore tudo que eles desenvolvem e coloque aquilo como uma verdade e use com todas aquelas implicações. Eu coloquei uma listinha aí ao lado, aquilo que veio como a grande novidade, que as pessoas aderiram de imediato, e o que aconteceu na evolução. Vamos lá então. Olhando aqui, eu iniciei minha vida na reprodução em 1994. Ali por volta de 1995, nós tivemos uma grande novidade, porque até aquele ano, os chamados indutores de ovulação, que continham FSH e LH, eram extraídos da urina de mulheres menopausadas. Retirava os contaminantes e a gente usava para induzir. Foi nesse momento que
Um laboratório em especial começou a desenvolver uma tese de que aquela proporção de FSH para LH, 1 para 1, não era bom, não era assim que acontecia no ciclo fisiológico. E que a indução deveria ser feita em 2 etapas. No primeiro você usa o FSH para depois entrar com LH, ou às vezes só com FSH. Aí que vieram com a grande novidade. No primeiro momento, reduziram a concentração do LH no HMG mesmo, no produto, no hormônio extraído da urina de mulheres menopausadas, e deu uma pureza de 95. Vou até falar o nome do produto porque não existe mais no mercado. Foi o tal do Metrodin. Ali que veio a pegada da modernidade na indução de ovulação. Que aquele produto era melhor, porque o LH é danoso, ele atrapalha a função do óvulo, os óvulos produzidos não eram tão grandes, não tão competentes como aqueles com FSH puro, ou quase puro. E ainda sem se comprovar o benefício dessa tese, logo eles tiraram todo o LH da medicação e passaram a produzir FSH puro, 100% puro. Mas nesse momento já era introduzindo uma nova tecnologia de extração, que era o emprego da chamada tecnologia do DNA recombinante. Pela primeira vez a mulher deixou de ser a doadora desses hormônios, e os laboratórios, já tinham segundo nesse momento, passaram a extrair esse FSH a partir de engenharia genética envolvendo ratos e coelhos. E essa foi a grande novidade. Uma grande novidade que dobrou o custo do tratamento de fertilização in vitro no que diz respeito à medicação. E até hoje essa diferença de no mínimo dobro existe. Com o passar do tempo, à medida que foram surgindo os grandes estudos empregando o HMG, FSH mais LH extraído da urina da mulher menopausada e ultra purificado, a verdade começou a aparecer lentamente. No primeiro momento, foi uma meta-análise do ano de 2006, mais ou menos, de Aoilani, mostrou que o uso de FSH recombinante e HMG ultrapurificado não trazia nenhum benefício, apesar da elevação do custo. E mesmo assim, o produto foi muito bem usado a ponto de superar o uso de HMG. A maioria das clínicas está usando o FSH recombinante. Com o passar do tempo, com o acúmulo de mais experiência, de mais estudos, de um maior número de testes feitos, nós vimos que a verdade era ter pior um pouco. Que o FSH recombinante é tão bom quanto o HMG ultrapurificado em pacientes jovens, mas em pacientes mais envelhecidos, acima de 37 anos, ele é pior, ele produz piores resultados, exatamente pela falta do LH, que foi o vilão de anos atrás. Aí esse mesmo laboratório passou a orientar que se adicionasse LH ao FSH nesse grupo de pacientes, chegando ao ponto de lançar um produto que tem FSH e uma porção menor de LH, 2 para 1. 150 unidades de FSH para 75 unidades de LH que existe no mercado, com a proposta de se usar nesses grupos diferentes e manter o FSH puro para grupos jovens, custo elevado e sem benefício. O melhor que se consegue aqui, na melhor seara possível, é obter os mesmos resultados se você adicionar ou não o LH. Também, gente, eu conheci uma era em que um laboratório que fabrica meios de cultivo, muito famoso,
de alta credibilidade, lançou um glue transfer. Na verdade era uma cola, né? Para simplificar aqui, a gente transfere o embrião hoje empregando o meio de cultivo que a gente usa para cultivar o embrião na estufa. Mas, segundo eles, era melhor você usar essa colinha proteica. Coloca no catéter, põe os embriões e transfere. Ao transferir, ocorre um acolamento desse líquido dentro da cavidade embrionária, contendo o embrião, e que isso ia aumentar a taxa de gravidez. Como esperado, os estudos naquela época mostraram um grande benefício. E virou uma febre, todo mundo usando. E passamos a onerar a reprodução assistida mais um pouquinho. Depois de poucos anos, 2, 3 anos, mais uma vez com acúmulo de conhecimento, com acúmulo de experiência, maior número de estudos, tratamento estatístico e meta-análise envolvendo os estudos produzidos em centros sem conflito de interesse com o laboratório, passamos a ver que esse glue transfer, esse santo graal, não era nada daquilo prometido, e ele simplesmente desapareceu do mercado. Conheci também o número 3 aí da relação, a chamada injúria endometrial. A ideia, a base teórica é até interessante, porque toda vez que existe uma lesão no nosso corpo, o organismo nosso reage, né? Dilatando vasos e lançando elementos inflamatórios naquela área. É por isso que envermelha e incha. E a ideia que se teve com essa injúria endometrial era que, se você fizesse uma lesão no endométrio do paciente no ciclo anterior ao tratamento, ia haver esse processo de cura, como esperado, ia haver uma turgência de vasos sanguíneos naquela área, o envio pelo organismo de citoquinas, que a gente sabe que poderia melhorar a taxa de implantação. Então, todo esse processo inflamatório ia criar condições mais favoráveis para a implantação do embrião. Eu, no princípio, fiquei até tentado a usar isso em um grupo específico de pacientes, que eram aquelas portadoras de falhas repetitivas de implantação. Nós temos esses quadros aqui, dramáticos, que muitas vezes a gente não consegue explicar. Porque algumas pacientes fazem 3 vezes a fertilização in vitro, recebem embriões de ótima qualidade, têm um endométrio muito bom, não tem um fator de risco para falha de implantação ou aborto, e no entanto ela não engravida. Então, para essa paciente, parecia que era uma boa alternativa. No primeiro momento, nas primeiras publicações, ok, é bom, vamos fazer, né? Vamos fazer inicialmente para quem tem falha, depois é para todo mundo. E a coisa foi feita aí durante talvez 2, 3 anos. Foi quando, mais uma vez, o Senhor do Tempo, a experiência, o número de casos, o número de estudos publicados por órgãos, por entidades, sem conflito de interesse. E aí fomos vendo que a injúria endometrial não acrescentava nada, mas elevava o custo mais um pouquinho. O número 4 aí, dos mitos temporais, é o meio de cultivo. Quando eu retornei a Montes Claros e criamos a nossa clínica, aqui nós sempre usamos um meio único, um meio que você cultiva do primeiro até o 5º dia do ciclo, né? Meio único. Nós trabalhamos com o mesmo meio de anos atrás, sólido, é o principal meio consumido nos Estados Unidos, excelente. Mas um laboratório de grande credibilidade, o mesmo que propôs essa glue transfer, trouxe a ideia do Back to Nature,
que é usar um meio de cultivo sequencial. Segundo o laboratório, e isso é verdade, quando o óvulo é fertilizado na ponta da trompa e viaja de volta ao útero, numa viagem de 5 dias, ele passa por segmentos da trompa onde o meio ambiente muda em termos metabólicos, sobretudo a concentração de aminoácidos. E ele vai desenvolvendo, multiplicando, crescendo, até chegar na cavidade, no estágio de blastocisto. E nesse período, nessa viagem, ele precisaria, então, passar por alterações de meio. Foi aí que o laboratório teve a brilhante ideia de se você usar um meio até o 3º dia, e depois do 3º dia você passa para um segundo meio, que vai até o 5º dia e fazia a transferência. Me lembro aí da pegada mercadológica. Parecia a sola dos pés de um bebê e a expressão back to nature, ou seja, de volta para a natureza. A proposta era imitar a natureza. Essa novidade foi então colocada no mercado, foi abraçada, foi usada largamente. E mais uma vez, o Senhor Tempo se estabeleceu. Mais estudos, maior número de casos tratados e a verdade se impondo. Qual é a verdade? O meio único de cultivo embrionário é o que oferece os melhores resultados. Tanto é verdade que esse laboratório desenvolveu uma incubadora com a proposta de você fertilizar o embrião, colocar ali e deixar quieto em um meio único que agora eles têm e abrir apenas no dia que for transferir. E faz a observação do desenvolvimento do embrião utilizando câmeras que vêm instaladas nessas incubadoras. Laboratório. E o meio sequencial? Chegou no passado, não se fala nada. E tudo bem. E finalmente aí, gente, essa questão da era, que é outra jogada que nem se estabeleceu, rapidamente vimos que não tem utilidade. E temos também outras coisas que se praticam junto com a era, que é o estudo da microbiota, que é o mesmo caminho de não estabelecer. Então eu quero aqui chamar a atenção para essas questões, tá ok? Medicina requer paciência para você assimilar as coisas, porque nós devemos sempre estudar a relação risco, custo, benefício para o paciente. Aquilo que chega, a boa notícia, todos queremos, mas essa boa notícia a gente não sabe se ela vai se reafirmar. Então nós precisamos sempre aguardar para que não tenha dúvida que a mudança de conduta de fato vai beneficiar o paciente e vai justificar aquela elevação de custo, tá? Eu fiquei 2 a 3 anos para introduzir aqui na clínica o uso de antagonista do GNRH. Antes a gente usava agonista. Demorei isso por quê? Porque eu sempre tive dúvida se haveria benefício. Mas tão logo tivemos os grandes resultados, mostrando os grandes benefícios, não há dúvida que o emprego de antagonista é muito melhor de agonista, sobretudo em algumas situações. Foi aí que eu assimilei o emprego do antagonista e permanece até hoje. Eu sempre dou tempo, porque o tempo é o senhor de tudo e que mostra se aquela sua aventura compensou ou não. Tá bom, gente? Espero ter contribuído, tá ok? Qualquer coisinha, deixa perguntas aí na caixinha que eu vou responder diretamente a cada um de vocês, tá bom? Um abraço e bom dia!